Olá, meus irmãos, com alegria nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 23 de outubro, sábado, vamos juntos nos aproximar da Palavra de Deus. Tá gostando do nosso programa? Compartilhe, dê um like, se inscreva no nosso canal do Hospital de Amor. Tem muita coisa boa para que você possa aí aproveitar, entender, até mesmo e principalmente da área da saúde. E temos de maneira especial esse trabalho de evangelização em cima da Palavra de Deus. O Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, na primeira leitura de hoje, São Paulo nos dá uma catequese da sua carta aos Romanos. Ele vai dizer o seguinte, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, assim, se até então todos estávamos condenados à morte por causa do pecado, então São Paulo vai dizer, não há mais condenação. Por quê? Porque Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. E o que acontece? Agora nós somos o quê? Os que vivem, nós somos convidados a não mais viver segundo a carne, mas viver segundo o Espírito. E ele coloca que viver segundo a carne está voltado para tudo aquilo que tem a ver com o pecado. E viver segundo o Espírito está voltado para a busca da amizade contra Deus, está voltado para viver segundo as coisas do Espírito Santo, as coisas que vêm do alto. Então ele vai dizer que, porque Cristo, ele está em nós, embora o nosso corpo esteja ferido da morte por causa do pecado, mas o nosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. Então, quando nós comungamos, nós temos Jesus Cristo em nós. E mesmo diante da nossa natureza pecadora, o nosso espírito está cheio de vida, essa vida no espírito. Então, graças a isso, Jesus Cristo nos vivificará também vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Então aqui ele vem falar sobre a ressurreição que nos é concedida em Jesus Cristo. Por quê? Porque fomos libertados do pecado, passamos a viver segundo o Espírito e alimentamos esse Espírito em Jesus. Então Jesus vem e nos vivifica, ou seja, nos concede a ressurreição. Então aqui é uma catequese muito bonita que São Paulo vem nos trazer. Quando nós olhamos o Evangelho de hoje, então o Evangelho de hoje vem Jesus falar um pouco sobre a realidade que não é só daquela época, mas até hoje nós vemos isso, das pessoas acharem que as mortes
trágicas, catastróficas, têm a ver com o pecado. Então eles chegam e contam sobre, a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado. E aí Jesus vai falar, vocês pensam que eles eram mais pecadores? E aí vai falar lá dos que estavam construindo a torre de Siloé e a torre caiu. E ele vai falar, você acha que aquele povo era mais pecador do que toda Jerusalém? Ou seja, a morte ela não entra como um castigo diante de um pecado. É importante a gente poder enxergar isso e mudar essa visão. Nossa, eu já atendi pessoas ali dentro do hospital de câncer que traziam mágoas profundas de pessoas que haviam dito para ela que ela estava com aquele câncer, com certeza era algum castigo, que por isso que ela estava com aquele câncer, não que ela ia morrer porque era um castigo diante de algo que ela havia feito. Jesus está falando, para com essa bobeira. Se vocês também não se converterem, não tiverem, pode ter morte pior do que essa. Jesus veio nos alertar para isso. A morte em si é uma realidade para todos nós. Cada um de nós vamos morrer, mas vamos ter um tipo de morte. E digo, não existe uma morte bonita. Não existe uma morte que não traz dor. Na minha experiência de padre, a pessoa pode estar com 100 anos. Quando ela morre, a família chora e sente a ausência. Ah, mas é mais tolerável. Tá, mas sente. Sente a ausência, sente a falta. E aí nós vamos entender depois, Jesus já pega o gancho e já vai falar, olha, quem está inutilizando a terra aqui, pode partir. Ele conta a história de uma figueira que não produzia figos, Então ele mandou, pode cortar. Ou seja, porque ela está inutilizando a terra. Olha que questionamento importante para nós nos fazermos. Estamos sendo inúteis nesta terra aos olhos de Deus? Ao ponto de não termos ali uma vida que possa ser vivida na vontade de Deus? E é interessante que ali ele vai falar, não, eu vou cavar em volta dela e vou colocar adubo e pode ser que venha dar fruto. Ou seja, é esse momento onde Jesus está dizendo, Deus me enviou aqui, porque Ele não quer desistir de você. Ele ele quer cavar, Ele quer colocar adubo, mas está na hora de você começar a dar fruto, Está na hora de você mudar aí as suas atitudes. Então, que nós possamos pensar no sentido da nossa vida no dia de hoje. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.